O presidente Lula assinou hoje um decreto com novas regras para a educação à distância no ensino superior. As regras eram esperadas desde dezembro. A norma regula limites de atividades online no ensino superior, cria uma nova modalidade de cursos semipresenciais, elenca também cursos vetados para EAD e também revê limites de atividades remotas nos cursos presenciais. Vai ser vetada a oferta de cursos EAD em medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia. Outros cursos de saúde e licenciaturas só poderão ser oferecidos no formato presencial ou semipresencial. Nos cursos semipresenciais, metade da carga horária poderá ser online, 20% das aulas online ao vivo e o restante presencial. Também há mudança para os cursos presenciais. Até 30% deles poderão ser feitos com aulas online. Até agora, esse limite era de 40%, mesmo nos cursos presenciais. Nos EAD, o decreto também estabelece um limite mínimo para atividades presenciais de 20%. Também há obrigação de provas presenciais. Dos quase 10 milhões de alunos de ensino superior no Brasil, quase a metade, 49%, estão em cursos de EAD, segundo dados de 2023, que são os mais recentes divulgados pelo MEC. Pedagogia, por exemplo, é a carreira com mais alunos no país, somando 852 mil matrículas. Dessas, 77% são do modelo EAD. Já a enfermagem é o quarto curso com mais alunos, sendo que 41% dos 472 mil matriculados estudam na modalidade remota. O prazo para que as instituições de ensino superior se adequem às regras vai ser de 2 anos e os estudantes já matriculados poderão terminar os cursos da maneira que começaram. A maioria absoluta da oferta de EAD está em instituições particulares. Vamos falar sobre esse assunto com o Rodrigo Ratier, que é colunista aqui do UOL, colunista da área de educação. Rodrigo, bem-vindo, uma boa tarde. Bom, algo esperado, né? Estava falando aqui de cursos como medicina, enfermagem, psicologia. São cursos que, assim como leigo que sou, eu acho que deveriam ser mesmo presenciais, não? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Concordo contigo. São cursos que exigem uma formação presencial. Acho que é esperado, mas não deixa de ser decepcionante, né? Porque, na verdade, a gente tem um decreto que se define como uma nova política de educação à distância. E aí, como uma nova política, eu acho que fica devendo bastante, né? As medidas são medidas melhores do que a gente tem hoje, que basicamente é nada, né? O EAD é muito pouco regulado, muito pouco fiscalizado. Aliás, não se tocou no tema da fiscalização. Uma coisa é estabelecer regras, outra coisa é você começar efetivamente a fechar os cursos de baixa qualidade. Me parece que isso vai continuar sendo um calcanhar de Aquiles do Ministério da Educação. Mas você teve algum endurecimento das regras, alguma normatização. Eu acho que os avanços foram tímidos, mas eles ocorreram, né? O presencial, que antes tinha 40% de EAD, aliás, esse é um tema até interessante, né, Diego, de pensar, porque um curso presencial já previa, um curso que tinha 5 dias, vamos supor, né, 5 dias da semana de curso, já previa 2 dias em casa, 2 dias de EAD. Então, mesmo o curso presencial já não era tão presencial assim, né? Baixaram um pouquinho essa porcentagem, eu esperava mais, baixaram de 40% para 30%. Antes dos 40% da liberalização, a gente tinha um patamar de 20%, né? O semipresencial também é a regulação de uma modalidade já ofertada no mercado, né? Então, basta digitar aí no Google graduação semipresencial, você vai ver uma tonelada de instituições particulares oferecendo essa modalidade, que foi uma invenção do mercado, né? No fim das contas. Também achei muito baixa a carga presencial, de apenas 30%, e ainda assim podendo ser composta de atividades como estágio, projetos de extensão, laboratórios que nem sempre exigem a presença do professor. E na educação à distância, em que os modelos foram se degradando enormemente ao ponto de você poder se formar em determinadas carreiras ao longo de 4 anos sem ter contato com um professor sequer, certo? E eu não estou nem falando ao vivo, hein? Não tô nem falando presencialmente, estou falando ao mesmo tempo, porque muitos cursos de EAD, né, de educação à distância, hoje são uma modalidade que eles chamam de assíncrona, ou seja, o aluno assiste uma aula pré-gravada, faz esse exercício e assim por diante.
Esses cursos também agora têm um mínimo de 20% de atividades presenciais, né? Com provas presenciais também. As provas em tese teriam que ser presenciais, mas as instituições privadas transformaram a ideia de provas finais num conceito, digamos assim, bastante flexível, né? O final deles era uma coisa final, bem final, realmente. Então, em geral, eu achei tímido, viu, Diego? Deixa eu trazer para cá também, Ratier, o nosso outro convidado, que é o seguinte, é o Fernando Cássio, professor da Faculdade de Educação da USP, está aqui conosco também. Fernando, bem-vindo, boa tarde. Como é que você recebe também essa nova determinação, né? Esse decreto do governo? Direito, medicina, odontologia, psicologia, acho que é isso, né? Faltou algum? Enfermagem, são 5 cursos que agora têm proibida a educação à distância. Boa tarde mais uma vez. Não estou ouvindo o Fernando, acho que está desativado o seu áudio aí, Fernando. Boa tarde. Pois é, o Rodrigo já vinha falando a respeito disso, né? Parece que se esperava mais, né? A gente teve aí, o governo Michel Temer fez ali uma liberalização, né, da EAD, tanto na educação básica quanto no ensino superior, e se esperava mesmo que se fechasse um pouco aquela porta que foi aberta ali, né? E, enfim, se fechou assim um pouquinho, né? Uma pequena fresta dessa porta. Então, proibindo EAD num conjunto muito restrito de cursos, né? E permitindo várias coisas, né? Então, por exemplo, o que se sabe é que a proposta do MEC, né, ela era já tímida em comparação a práticas internacionais, né, que exigiriam pelo menos aí 50% de carga horária em cursos de licenciatura presenciais. Então, os cursos de licenciatura são assim um universo, né? Porque você tem uma quantidade enorme de cursos de formação de professores em EAD de baixíssima qualidade e se esperava mesmo que tivesse uma nova norma aí, pelo menos a diminuir esse oba-oba, né? Que é o fato de você ter aí universidades que não têm qualquer condição de ofertar cursos de formação de professores, né? Então, para os cursos de formação de professores, o material que o Ministério da Educação liberou aí junto, né, com o evento da assinatura do decreto, diz aqui que você pode ter até 30% de EAD, que você tem. Você não pode ofertar cursos à distância, e o que eles chamam de formato semipresencial, né? O Rodrigo fala, o formato semipresencial já existia, etc., mas eles estão aqui explicando, né, o que é o formato semipresencial, e na prática o que parece acontecer, e eu digo parece, porque o decreto não está disponível ainda, né? Então é importante dizer isso. A assinatura ela foi fechada, não foi transmitida, embora tenha sido divulgado um convite de que haveria uma transmissão ao vivo. Isso não aconteceu. E o decreto ainda não está disponível, né? Só tem um material que foi ali, uns slides que foram compartilhados com as pessoas. E o que acontece aqui é que a gente vai encontrar, por exemplo, essa ideia de que curso semipresencial considera aula síncrona, né, que é equivalente à educação à distância, como se fosse aula presencial. Então, essa ideia, né, de você ter uma certa equivalência entre coisas que não são muito equivalentes. Só que a gente não sabe muito bem o que aconteceu, porque esse decreto ainda não está disponível. Mas, ao que parece, a nova norma, ela chama o que eles chamam de aula síncrona, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós aqui conversando e presencialmente, cada um no seu quadrado, eles estamos considerando isto como aula presencial ou equivalente a isso, né? Na hora de decidir o que é EAD, o que é semipresencial. Eu acho que isso é bastante complicado, né? Como princípio, porque, na verdade, essencialmente, né? O decreto, embora não esteja pronto, não esteja apresentado, afirma que o material que, para esse sistema semipresencial, vai haver a possibilidade de aumentar o patamar, né, a porcentagem do semipresencial, dependendo da área, contanto que se publique em diretrizes curriculares nacionais ou norma específica. Portanto, é isso, você fecha um pouquinho, uma frestinha ali, mas você permite regulamentação específica para criar todos os tipos de ofertas à distância de novo, né?
Então, embora você não chame de EAD, você cria essa forma semipresencial que, no fim das contas, comporta, sim, né, o que a gente classicamente concebe como EAD. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Diego. Boa tarde ao Fernando e ao Rodrigo. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, começando pelo Rodrigo, que foi o primeiro a falar. É o seguinte, a gente, tendo como ponto de partida a discussão da decisão de hoje, mas eu queria uma avaliação um pouco maior a respeito da pressão das instituições particulares nesse processo inteiro. A gente tem visto muito curso de educação à distância que nasce, né, com um objetivo nobre, atingir determinados locais, determinadas populações que não teriam acesso a ficar indo para a faculdade ou para a universidade a todo momento, né, devido à localização onde eles estão. E vimos um desvirtuamento disso, vimos o brotamento de um sem número, um rosário de cursos de instituições caça-níqueis, outras instituições que dizem sérias, mas também oferecem produtos caça-níqueis, que na verdade não formam a pessoa, não garantem mão de obra de qualidade, não elevam a qualidade da população através do ensino superior. E eu queria ver de vocês, né, como é que fica o enfrentamento com as instituições particulares, né, cujo lobby é muito forte em Brasília, é muito forte no Ministério da Educação? Rodrigo. Eu acho que esse enfrentamento, Sakamoto, ele não ocorreu efetivamente, né? O que a gente viu aqui na nota divulgada pelo MEC é que houve uma grande concertação entre diferentes setores, envolvendo as mantenedoras, envolvendo a Uni, enfim, dentro dessa ideia de que seria possível chegar a um grande acordo. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, né? O ENAD, que é o Exame Nacional do Ensino Superior, ele vai mostrar sistematicamente, exame após exame, em todo o ciclo de avaliação, de que existe não vou nem dizer uma diferença, mas um abismo entre os cursos presenciais e os cursos de modalidade EAD, e o mercado tem procurado se movimentar nesse sentido, né? As instituições privadas, elas são, digamos, muito criativas na oferta desses cursos. Então, hoje você tem pelo menos 3 ofertas que não estavam regulamentadas, né? O tal semipresencial, como mencionei para vocês, né? Que já era ofertado muito antes de ser regulamentado, e pelo menos 2 modalidades de EAD. Uma que eles chamam de live, que é esse momento aqui síncrono, né? Pelo menos 1 hora síncrona por dia seria o modelo live, que é um pouquinho mais caro do que o outro modelo, que é o modelo EAD, que hoje talvez seja o modelo predominante, que é aquele que você não vê a cara do professor, né? É muito preocupante, né? Acho que a gente fala das graduações a R$ 99, né? Parece ruim e de fato é ruim. Não tem como você ter qualidade por um preço desse, porque educação custa caro. Exige, sobretudo, recurso humano. E recurso humano, salário, a gente sabe que é um dispêndio importante e indispensável, né? Então, eu penso que as modalidades de EAD hoje disponíveis, não sei se elas vão conseguir efetivamente ser reguladas dessa maneira. Acho que tem algum ganho mesmo, que é a possibilidade de você impedir a oferta de AD dos cursos que estão listados, né? Direito, medicina, odontologia, enfermagem e psicologia. Um pequeno ganho que talvez o Fernando possa falar melhor, porque é a área dele, né? De colocar as licenciaturas nessa modalidade semipresencial, que dá um pouquinho a mais aí de possibilidade de interação no corpo a corpo, diretamente com o professor e com os colegas, mas eu acho que esse enfrentamento não foi feito. E isso reflete, o Fernando com certeza vai poder falar melhor também, o atual estado de coisas do MEC, que é um ministério hoje bastante na mão das fundações e institutos, com portas bastante abertas para as mantenedoras privadas e assim por diante. E aí, Fernando? Bem, em relação a essa questão do lobby, os relatos que existem, né, dos bastidores relacionados a essa questão da EAD mostram isso, que os CEOs, né, e os grandes grupos aí, né, de universidades, na verdade, grupos financeiros que controlam, né, universidades, fizeram uma romaria, né, no Ministério da Educação, com várias intermediações dessas associações de mantenedoras, etc. Então, aumentaram muito a pressão nos últimos dias,
a ponto mesmo de ter o lobby subido para o Palácio do Planalto e esses CEOs terem acompanhado mesmo reuniões no Palácio do Planalto, né? Então, não à toa, a coisa saiu meio assim, né? Meio às escondidas, o processo de assinatura, e essa ideia um pouco mal definida do que vem a ser esse sistema semipresencial. Porque, embora a gente saiba, né, quer dizer, semipresencial é mais ou menos presencial, mais ou menos à distância, né? Então, um ponto intermediário entre uma coisa e outra. O problema é que quando você olha, né, o que eles propõem em termos de normativa, de legislação, você vê que o presencial comporta até 30% à distância. Ou seja, o presencial já pode ser semipresencial para todas as áreas que não sejam aquelas 5 ou 6 da área da saúde lá que o Rodrigo mencionou, medicina e etc. Né? Você tem um EAD total e você tem um semipresencial que é definido a partir de uns critérios meio esquisitos. E ele, na verdade, ele é mais EAD do que presencial, né? Ele é quase ele comporta ali algumas coisas presenciais, mas o resto é todo à distância, né? Então você tem, na verdade, uma gradação muito desfavorável, né, para o ensino presencial. E aí, em relação às licenciaturas, que são, na verdade, a maior quantidade de cursos, né, em termos de matrículas, de quantidade de formandos e tal, a gente esperava mais, né? A gente esperava mais, inclusive, porque a gente tem aí vários diagnósticos, inclusive de governamentais, com a criação de programas de incentivo financeiro para professores, pé de meia licenciaturas, que nos últimos dias mostrou que já não anda muito bem assim, que partem desse diagnóstico de que a formação inicial é muito ruim, é de qualidade muito baixa, e que, portanto, a gente precisa qualificar essa formação. Como é que a gente vai qualificar essa formação se a gente não vai impedir que essas instituições que estão praticando esse tipo de comércio, né, que estão mercantilizando a educação superior desta forma e desqualificando a formação das massas que se formam para a docência, se a gente não consegue regrar isso, né? Então, o que acontece é isso. Esse lobby, nesses últimos dias, por exemplo, conseguiu emplacar essa ideia meio disfarçada, né? Essa modalidade semipresencial, que, na verdade, é também um EAD, né? Então, eu avalio, com base no que eu já vi aqui do material do Ministério, sem acesso ao decreto, de que a gente vai ter que refazer essa conversa em um tempo próximo, porque essa criatividade que o Rodrigo menciona das instituições privadas, ela vai levar a gente ter, na prática, a EAD continuar a ser ofertada em massa para quase todo mundo, porque a legislação tem todas as brechas que permitem que isso aconteça. Rodrigo, importante falar que quem já está cursando não vai sofrer nenhuma alteração, né? Não vai ter que se adaptar a essas novas exigências do Ministério da Educação. E queria entender melhor a diferença, assim, você até citou dados do ENAD, né? É uma diferença exatamente muito grande da formação do aluno que tem a aula totalmente presencial, daquele que divide a aula presencial com online, ou aquele que só tem aula no modelo online? Então, é difícil da gente fazer essa mensuração, porque como antes não havia, Diego, essa caracterização do semipresencial com a distância, para o MEC era tudo a mesma coisa, era EAD ou presencial, eram as duas únicas coisas que poderiam ser consideradas, né? Então, o que a gente vê nos dados do ENAD é sistematicamente, curso após curso, obviamente que essa diferença vai oscilar, né, de acordo com a graduação que a gente esteja analisando, mas sempre os cursos presenciais com um desempenho melhor do que os cursos à distância. E dentro dos presenciais, isso é importante falar também, Diego, as instituições federais e estaduais, públicas em geral, com um desempenho superior, esse desempenho é historicamente superior, né, em geral, às instituições privadas, com uma ou outra exceção, mas eu queria aqui introduzir um outro elemento, que é o fato de que, na maioria das instituições federais e estaduais, essa malandragem de poder ter 40% das aulas do presencial online, ela não tem sido aplicada, né? Ou seja, as instituições públicas têm sido resistência a isso. São cursos ainda, e tomara que continuem, né? Eu sou professor da USP, Fernando também é colega da USP, tomara que continuem 100% presenciais,
porque a gente entende mesmo a importância, né? A aula não é simplesmente uma pessoa falando e outras pessoas ouvindo, né? A aula é muito mais complexa, as formas de aprender são muito mais variadas, né? E se serve um testemunho, Diego, uma das experiências, digamos, mais folclóricas da minha vida foi fazer um capítulo para uma graduação online de jornalismo, né? Felizmente, essa graduação, até onde eu sei, nunca chegou a ver a luz do dia, né? Mas, assim, as instruções enfim, criadores de conteúdo, primeiro que são empresas, né? Elas padronizam o curso, você só pode usar a bibliografia de uma determinada empresa que tem uma biblioteca online, então se eu quiser usar livros de outros lugares, eu não posso, tá? Simplesmente não posso, essa biblioteca não é uma biblioteca de boa qualidade. Eu preciso ter um número X de exercícios, de múltipla escolha, etc e tal. As minhas aulas, elas são roteirizadas e são curtas, né? Eram aulas, um capítulo aí, o equivalente a uma disciplina, eu devia ter 2 ou 3 aulas de 6 ou 7 minutos, que para mim foi um dos aspectos mais chocantes. E o aspecto mais chocante foi que a gente tinha que propor algumas questões dissertativas, e eu entreguei o curso com a questão lá, falei, aqui está a questão e tal. E a empresa disse o seguinte, olha, professor, o senhor precisa prever a resposta também. Falei, mas as respostas eu só vou poder dar minha devolutiva depois que eu souber o que os alunos realmente escreveram, né? E aí me disseram, olha, não é assim que a gente tem trabalhado, a ideia é que a gente faça uma resposta pré-pronta, procurando, digamos, antever quais serão as dificuldades com essa questão. Que coisa, Rodrigo. Obrigado pela participação conosco, meu amigo. Um abraço, viu? Uma boa tarde. Para você também. Valeu também ao nosso querido professor da USP, professor de educação da USP, Fernando Cássio. Valeu, Fernando. Um abraço. Valeu, obrigado aos dois. Obrigado aos dois. Sakamoto, você também é professor. Qual que é a tua avaliação sobre isso? Então, Diego, a educação à distância, ninguém nega, né, que ela tem o seu valor, ela tem a sua razão de ser, ela pode levar educação, né, ela pode levar formação, né, formação geral, formação complementar, em locais onde é difícil. Você imagina, determinados lugares do interior do Brasil, onde a pessoa precisa se deslocar muito para chegar até uma universidade, até uma faculdade de qualidade, às vezes dias de barco, né, às vezes horas e mais horas, né, porque está numa região rural, ou está numa vila ou num distrito afastado. Ou mesmo pessoas que têm uma relação diferente, que necessitam trabalhar muitas horas por dia e acabam não teriam qualidade de vida se tivesse que ainda ir para uma universidade, ficar 4, 5 horas dormindo e depois ter que correr para o trabalho de novo. Então, você tem processos que elas fazem sentido, né? O problema é o desvirtuamento que a gente viu, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, dessa ideia e desse processo. O Rodrigo contou aqui. Né? O pessoal, existe uma tendência para automatizar as aulas. Aquilo que nasce de uma ideia, inclusive com aulas síncronas, né? Claro, algumas aulas gravadas, mas aulas síncronas, em que você está assistindo aula que nem uma live, que nem um Zoom, sabe? Você está assistindo lá o professor falar, pode eventualmente colocar perguntas, isso é uma coisa, né? Aquela coisa de gravar, adaptar, prever o que a prova vai dizer, né? Isso é outra. E tem outras faculdades. Aí começaram o quê? Começaram instituições caça-níqueis, que não são instituições educacionais, são instituições caça-níqueis, né? Se aproveitar dessa situação para explorar uma boa ideia, né? Oferecendo um produto de baixíssima qualidade. Ah, mas o valor pago é baixo. É baixo relacionado a uma parte da população que tem cascalho no bolso. Tem um resto da população que tem pouco dinheiro, que investe suas economias num curso de qualidade e vai ver, não tem um curso de qualidade, não teve um curso de qualidade. Isso vai impactar não apenas a vida dessa pessoa que vai sair da sua faculdade achando que vai conseguir um bom emprego e não vai, porque o mercado é a melhor forma de provar a qualidade de uma faculdade, é o mercado, porque vai bater e recostear e vai falar, olha, não tem condição de você trabalhar nisso aqui, trabalha numa atividade que seria de uma pessoa com menos formação, né? Ou a pessoa vai ficar eternamente, sabe, simplesmente vai fazer um curso por fazer, para ter um diploma de nível superior, né? E a gente vê isso acontecer, Diego, inclusive em outros países, na Índia isso acontece em outros lugares, em que o diploma superior muitas vezes pouco vale, por quê? Porque são ofertados por cursos de baixíssima qualidade. É claro que a gente vê
medidas, e concordo com os dois, insuficientes por parte do Ministério da Educação, né? São medidas que é importantes para tentar travar determinados cursos, para evitar que essa precarização do ensino atinja determinadas profissões que também são extremamente sensíveis, né? Mas, se for pensar, uma série de profissões também são sensíveis, né? Formação de professor é sensível, engenheiro é sensível, de advogado é sensível, médico nem se fala, tudo isso mais, mas a gente precisa de um olhar um pouco melhor para isso. O problema é que o Ministério da Educação, ao que tudo indica, assim como uma série de outros ministérios deste governo e de outros, eles acabam, na verdade, atendendo às necessidades, às opiniões de um grupo pequeno de instituições ou de fundações e não necessariamente a qualidade da educação de uma maneira mais ampla. Repito, ninguém está aqui pedindo o fim da educação à distância, mas tem que se regulamentar para garantir que ela seja útil onde ela faz sentido. Em determinadas formas, em determinados lugares, só para garantir caça-níquel, para garantir enriquecimento dos donos das instituições de ensino, não dá certo. Verdade.